que diz? Aí a gente... O 2. Isso. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Não, começa do 1 de novo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso. Porque o Senhor me ungiu Já para explicamos pregar boas novas aos mansos. Isso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Sim. E a abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sim. A consolar todos os tristes. Muito bem. A linguagem dele é totalmente judaica. Ano do Senhor era o ano de era o ano de jubileu. Era aquele ano em que o escravo que era escravo deveria ser. Aquele que havia contraído uma dívida e não podia pagar deveria ser. Então Isaías está falando aqui de um ano que todo judeu tinha conhecimento. Só que esse ano aí, ele está falando de uma restauração e de uma libertação que é mais poder. Só que aqui vem o interessante. Ele tem uma missão profética e ele tem uma unção. Agora, para que era essa unção nele? A qual público ele se dirige? E que unção era essa e para quê? E para quem? Vamos lá, me ajudem vocês. Vamos lá. Essa missão profética estava, porque tem irmão que diz, eu tenho a unção, e eu vou dizer logo aqui a verdade. Essa unção, você vê em algum momento ele dizendo, eu fui tomado, e eu comecei a rodopiar, e eu comecei, tem isso aí no texto? Não. Aqui ele está dizendo, ele me ungiu, agora ele vai mostrar a missão profética e o auditório que ele vai pregar. Vamos ver quem era que estava no culto que o profeta vai começar. Vamos lá. Esses mansos aí, olha para cá, eram aqueles que eram humildes e o poder opressor político estava dominando. E eles não tinham força nenhuma para reagir. Depois, os contritos, arrasados. Vamos lá, depois, cativos, não é isso aí? Observem bem, qual é o versículo aí? É o 1. É o 1, não é assim? Olha para quem que ele vai. Ele vai para os algemados, Ele vai para quem mais? Os tristes. Os tristes. Ele vai para quem mais? Os contritos. Os contritos. Mansos, contritos. Cativos e tristes. Olha o auditório. Esse povo estava oprimido por uma política, estavam escravizados. Mas aí Deus levanta esse homem com uma missão. Olha aqui, uma missão o quê? Profética. E ele tinha a unção. A unção aqui é que ele foi separado para ir a essa gente. Essa unção aí do Espírito na vida dele era para esse auditório. A unção nossa, gente, povo assembleiano, povo pentecostal, a unção que Deus está dando para nós não é unção de grito, não é unção de leão, não é unção de pular, não é unção de correr, não é unção de fazer barulho. A unção é para ir libertar vidas. Olha o auditório dele. Olha o auditório. E quem é que quer ir para esse auditório hoje? Hein? É pouca gente. O auditório dos que estão aprisionados, o auditório dos que estão humilhados, o auditório dos que estão quebrantados, o auditório dos que estão jogados, o auditório dos que estão rejeitados. A tua unção é para isso? Hoje é muito fácil. Fulano está na unção. Ele chega na igreja, bota um montão de gente para pular e para gritar e para rodopiar. Aí diz, eita, que lá teve unção. Teve unção coisa nenhuma. Unção é que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí aparece Jesus. Aí ele vai ligar isso aqui com Jesus, não é assim? Ele vai ligar, e eu não vou ler o texto, porque já está. Aparece Jesus da mesma forma, diz, assim como Isaías falou que veio no Espírito Santo, ele estava falando de mim. Eu estou no poder do Espírito. Em que consistiu o ministério de Jesus? Chamar pessoas, ensiná-las, orientá-las para ir ganhar outras. 4,19, eu vos farei pescadores de homens. Aí ele vai fazer missão. Jesus começou fazendo missão transcultural. Ele começou fazendo missão lá em Nazaré, que tinha aproximadamente 20 mil habitantes, cercado de montanhas.
Ele começa lá, a vidinha humilde, conversando com todo mundo, andando no meio de todo mundo, falando com todo mundo. Ele começa em Nazaré. Ele vai para a sinagoga, que foram criadas depois do cativeiro. Lá na sinagoga, ele entra normal. E o que tinha na sinagoga? Na sinagoga tinha gente que não gostava de Jesus. Na sinagoga, o sistema não era perfeito. O judaísmo estava lá, mas Jesus ia para a sinagoga, mesmo sabendo que as pessoas não gostavam dele. Aí quando entra, aí coloquei aqui, ó, o Razan. Esse homem tinha a missão de cuidar da sinagoga, zelar, de cuidar dos livros da sinagoga, zelar, de ensinar o povo a sabedoria, de tocar a trombeta para chamar o povo para a sinagoga. Aí quando ele chega lá, tem um culto normal e eles dizem assim, qualquer visitante que quiser ler a passagem, leia. Eu quando fiz um curso de judaísmo, aí eles dizem que as parachotes, as porções, elas são escolhidas no Brasil todo, no mundo judaico, é aquilo que lê nos Estados Unidos, lê aqui no Brasil. Vocês entenderam? Aí Jesus chega e era o dia da leitura daquela passagem. Aí alguém diz assim, seria coincidência? Não, foi uma providência divina. Quando ele pega o livro para ler, ele lê Isaías 61. Aí ele diz, o Espírito do Senhor está sobre... Ou seja, o Espírito me ungiu. Eu também vim para um auditório oprimido, um auditório sofrido, onde o poder romano dominava, os fariseus com as suas crenças erradas. Eu vim na unção para quebrar tudo isso. Eu vim para libertar vocês. Aí quando ele senta, ele diz, hoje se cumpriu. Aí começa um negócio. Como é que um simples judeu, um homem que está aqui entre nós, um homem que vive entre nós, como é que ele diz que isso aqui é dele? Aí começa a briga, eu coloquei aqui. Só que há uma coisa, eles viram que tinha algo diferente em Jesus. Eles viram porque quando Jesus falava, a Bíblia diz lá, as suas palavras eram cheias de graça. Ou seja, o discurso dele não era frio. Aí sim, a palavra que ele falava era com autoridade, ele falava com graça, ele falava com vida. Aí eles disseram, ele é daqui, só que o falar dele é diferente. As palavras dele é diferente. Quando você vê Mateus 7, 24 até o final, a Bíblia diz que ele estava falando, todo mundo estava quietinho. Quando ele terminou, o povo respirou. Aí eles disseram, esse aí ensina, não como os escribas. Pronto, então eles começaram a ver que Jesus era de fé. Aí eles perguntaram, mas de onde é que é tu mesmo? Aí começou a briga. Empurrá-lo ali daquelas cadeias de montanha, mas Jesus se livrou deles. E aí vem a diferença entre a mensagem de João e Jesus. João Batista, a mensagem dele era mais de julgar. Ele tinha uma mensagem de arrependimento. Jesus, ele vem com a mensagem também de julgamento. Mas ele vem com a mensagem de graça. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre... Vamos pegar essa unção, ok? Aí, baseado nisso, nós já falamos aqui que Deus é um Deus missionário revelado nas páginas do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Quando você vem para missões nos evangelhos e em Atos, o que nós colocamos aqui? Nós colocamos aqui a suprema missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é fazer só o social, ela pode fazer. A missão da igreja não é se envolver com política, não. Cada cidadão vota em quem quiser. Agora, a missão da igreja não é fazer política. O cristão, como cidadão, pode votar e pode fazer a sua política, mas a igreja não. Nem púlpito de igreja. Aqui nós recebemos candidatos, aqui recebemos o prefeito. Quando o prefeito chega, diz, vamos ouvir uma saudação, que é o chefe do município. Mas ele não vem para cá fazer política, ele não vem para cá fazer campanha, ele vem só dizer, boa noite, nós estamos aqui pela graça de Deus, queremos louvar a Deus pela vida da igreja e pela festa que acontece, Deus abençoe. Não é assim? Pronto, é normal. Se o governador vier do mesmo jeito, pronto. Agora, a natureza da igreja, a tarefa da igreja, não é fazer política, é pregar o evangelho. Agora, eu como cidadão normal, eu faço
política. Ele, como cidadão, ele pode fazer a política e dar o voto dele. Agora, dentro do templo, na pregação, na praça, a igreja não tem essa missão de pregar política. Não tem. Pode quem quiser se zangar, mas eu estou logo dizendo aqui, templo não é lugar para assoviar, no templo não é lugar para ninguém gritar. Esse é o nosso político, o templo não é para isso. Templo é separado para a glória de Deus. Por isso que Deus, muitas coisas, Ele não aprova entre nós, porque nós estamos tornando aquilo que é sacro, aquilo que é santo, no profano. Chamar os povos. Qual é a missão da igreja? Diga vocês bem forte aí. Qual é a única missão da igreja? Pronto, chamar os povos ao arrependimento. Pronto, é só isso. A missão da igreja, nós temos dois tipos de missão. Missão centrípeta e missão centrífuga. Essa centrípeta era a missão de Israel. O povo ia para Israel. Israel não evangelizava. Onde é que você vê na Bíblia Israel evangelizando? Não é assim? Agora, a missão da igreja ela tem que sair, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus é missionário. Na teologia, eu já falei, teologia do Novo Testamento, eu já falei. A responsabilidade geral e coletiva. Na responsabilidade geral, todos nós somos chamados a adorar a Deus, a servir a Deus. Na responsabilidade coletiva, não é coletiva, é coletiva e geral, mas é individual, viu? É individual. Apague bem, pastor, para eles. Na individual, bem, né? Na individual, pode até isso aí. Individual. Você tem a coletiva, somos todos chamados para a santidade, para a comunhão, somos todos chamados para a oração, mas individualmente, cada crente é chamado para ser uma testemunha de Jesus Cristo. E, portanto, fazer discípulo de todas as... Pronto. Qual é o alvo de Deus? O alvo de Deus em Cristo. O alvo de Deus, através de enviar Jesus, é a redenção dos pecadores, desde Gênesis 3,15. Quem foi o primeiro missionário do Novo Testamento? Quem foi? Jesus Cristo. Deus o enviou e Ele envia a nós. Jesus vai fazer missões no poder de quem? Do Espírito. E a igreja faz missões no poder de quem? Pronto. O Espírito Santo, Ele não apenas dá poder, mas Ele guia os obreiros no campo. Quem foi que disse, sobe ao carro, Filipe? Quem foi que disse, se aproxima do carro, Filipe? Quem foi que levou Filipe para Gaza? Quem foi que disse para Paulo, no sonho, na visão, passa a massa? Então pronto, isso aí é o Espírito. O Espírito Santo, ele tanto nos dá poder, como ele nos guia para o campo missionário. É por isso que missão tu não pode fazer sem o Espírito Santo. Não adianta, não é assim? Deus é missionário. Ele enviou Jesus, ele enviou Israel, ele enviou Jesus Cristo, ele enviou agora a igreja. O lado missionário de Jesus nos evangelhos. Nos evangelhos, tudo que Jesus ensinava era para preparar vidas. Tudo que Jesus pregava era para edificar vidas. Nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus 28, ele diz, fazei discípulos de todas as... Lá em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo. Lá em Lucas 24, 47, 48, ele diz, ficai na cidade até que do alto sejais revestido de... Pronto, e pregai o evangelho a todas as... Lá em João 20, 21, ele disse, assim como o Pai me enviou. Ou seja, os 4 evangelhos são missiológicos, ok? Tudo girava em torno de Jesus, ok? Tudo girava em torno dele. Ele deixou a sua glória, ele deu a sua... Isso aqui é para o missionário. Se Jesus, como missionário, não buscou glória, aí tu quer buscar glória, bonito. Se Jesus deixou tudo e deu a vida, esse é um trabalho de um missionário. Missões nos evangelhos em Atos. Vou correr aqui. Nos evangelhos, nós já falamos, tudo que Jesus pregou e ensinou era para preparar o evangelho. Em Atos, você vê o prosseguimento da igreja fazendo missões. A igreja dinâmica, é por isso que é chamado Atos do Espírito Santo, ok? Em Atos, você vê a igreja dinâmica. Eu coloquei nos evangelhos, Jesus é capacitado pelo Espírito Santo. Na igreja primitiva, os líderes, eles tinham a missão de levar a salvação. Vamos analisar o que Pedro faz em Atos 10. Ele vai para a casa de quem? De Cornélio. Ele ganha quem? Cornélio e toda a sua casa, ok? Filipe, ele está pregando em Samar. Lá ele ganha a cidade e evangeliza, não é assim? Atos 16, o que Paulo faz em Filipos? Ele vai evangelizar e ele ganha
uma família lá no carcereiro. Quem foi que ele ganhou? O carcereiro. Ou seja, era a igreja fazendo missões no poder do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, ó. Filipe faz missão transcultural. Pedro, ele leva o evangelho de modo universal a todos, sem acepção de pessoas. Paulo vai para outros povos e outras, porque Deus disse assim, ele será um vaso para levar o evangelho a reis, a gentios e a todo o povo, ok? A primeira igreja missionária é a igreja de Antioquia. Ela vai levar o evangelho e se torna uma base missionária. No Pentecoste você vê missões, porque ali Pedro pregou e ganhou quantas almas? Pronto. Aí você tem missões no livro de Atos. Nas epístolas, cada igreja que é fundada, cada ministério que é aberto, você tem aconselhamento, você tem apologia, você tem missões, tudo girando em torno da missão e da natureza da igreja. Ok? Aí você tem no Apocalipse. O Apocalipse é o desfecho final. 5, 8, 9 diz que Deus comprou pessoas de toda língua, tribo e nações. E é o desfecho final. Por quê? Porque a igreja levou à frente o ministério. E agora essa igreja que levou à frente o ministério, ela consolida 21 e 22 do Apocalipse, novos céus e nova terra. Ou seja, o mundo começa em Gênesis e termina no Apocalipse, com um novo paraíso eterno. O paraíso que foi perdido é agora o paraíso encontrado em quem? Em Cristo Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.